Fala pessoal, Vitor aqui. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo de modelagem aqui do nosso banheiro. Então vamos nessa. Para quem viu o vídeo passado, a gente tinha parado aqui na modelagem desse perfil aqui de alumínio, que é um perfil embutido aqui no piso, que vai funcionar para o box aqui desse banheiro. Ele está apoiado nesse perfil internamente, tá? Então, a primeira modelagem que a gente vai desenvolver hoje vai ser esse box aqui. Como que a gente vai fazer isso dentro do ArchiCAD, tá? O ideal é sempre modelar porta com a ferramenta porta, janela com a ferramenta janela, né? Porque o programa ele já te ampara muito bem aqui com essa ferramenta, por exemplo, para você modelar aqui 99,9% das possibilidades que a gente tem aqui de porta, janela, tá? Então é muito, muito, muito completo mesmo, gente. Provavelmente vocês vão conseguir resolver sempre a vida aí de vocês dentro dessa possibilidade que já está disponível aqui no programa, tá? Mas para a gente modelar porta e janela no ArchiCAD, a gente precisa de uma parede. E aí que tá o peguinha nesse programa. Se eu quisesse só colocar uma porta aqui dentro desse trilho que a gente já marcou aqui no piso, olha aqui o que acontece. Vou colocar qualquer janela aqui, ok. Eu não consigo selecionar nada. Então você não vai conseguir botar. Mas se eu vir aqui em uma outra parede, por exemplo, ele já deixa, ele já habilita aqui para mim essa seleção. Então vamos no nosso modelinho aqui que a gente está fazendo do zero, tá? Vamos fazer essa mágica acontecer aqui dentro do programa. Na verdade é muito simples. Você pode pegar uma porta que você já modelou aqui e modificar essa porta para que ela seja essa parede, para que ela seja uma parede simples, tá bom? E dentro disso você vai dar um Ctrl T para modificar algumas coisinhas, tá? Ou você poderia vir aqui mesmo na aba de cima e modificar esse genérico para volume de ar. Beleza, volume de ar. E aqui na classificação a gente vai tirar essa parede e colocar que a classificação não é nada. Então a gente vai desabilitar essa classificação. Agora a gente vai fazer essa parede aqui. Ok, está feito. Apertar C para colocar ela para a direção que eu quero, que é da esquerda. E aqui a gente vai diminuir a largura dela para 0,05, que é a largura que a gente decidiu e definiu aqui para o nosso acabamento aqui do box, tá? Aqui, essa parede está operando a outra porque ambas estão no mesmo vegetal, tá? O que a gente pode fazer para resolver isso? É colocar aqui essa parede no vegetal mobiliário fixo e variável. Vamos ver se assim já vai modificar. Então modificou, provavelmente porque ó, a gente tem os vegetais esses números aqui. O que eles significam? Quando tem o mesmo número, o elemento vai ser operado, ele vai interagir um com o outro. Quando não tem esse número, não tem nenhum tipo de interação, tá? Então o que a gente pode fazer por agora é duplicar o mobiliário fixo variável. E dentro disso, a gente vai colocar o número 2 nele, tá? Ok. Aqui vamos substituir essa parede para mobiliário tipo 2. Agora a gente já está com a parede certinha aqui modelada. Vamos ver em 3D. Certinho também. Agora a gente já vai conseguir utilizar a ferramenta de janela e de porta do ArchiCAD, que ela é muito boa. Apesar de já estar modelada aqui, ó, essa porta, eu vou modelar do zero com vocês aqui. Eu vou parametrizar essa porta do zero com vocês, para que vocês entendam quais foram os raciocínios que a gente criou. Que a gente pode modificar
uma estrutura que seja mais ou menos parecida com o que você quer para exatamente o que ela precisaria ser. Então, voltando no exemplo aqui, a gente viu, né, que são 3 folhas de correr e a estrutura, né, tá embutida aqui na parte de cima e embutida no piso. Então, é isso que a gente vai copiar aqui no nosso projeto, tá? Via de regra, janela no ArchiCAD, ela não termina no piso. Porta, ela termina, tá? Por que isso? Porque às vezes eu posso pegar uma janela de 3 folhas aqui e desenvolver essa esquadria, só que fica meio errado, porque não é assim que uma janela funciona, né? Então, eu aconselho você a usar a ferramenta de porta, porque literalmente você vai estar atravessando uma área para outra. Então, funciona um pouquinho melhor, tá? Aqui no template brasileiro, você já vai ter aqui vários modelos de porta. No caso, a gente vai querer uma porta de correr, né? Para pegar o raciocínio mais correto possível com relação ao que tinha sido projetado aí pelo escritório. E a gente vai usar essa porta de correr 27, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o tipo de abertura de 2 para 3 folhas. Então aqui ela já vai ficar mais ou menos certinha. E agora a gente vai fazer algumas modificações, tá? Essa setinha para o lado aqui, ela vai passando as informações que a gente quer modificar da porta, mas a gente pode clicar aqui também nessa opção e ela vai dar todas as informações que a gente consegue mudar o parâmetro. Vamos ir passando de um por um aqui, porque a gente vai modificando isso juntos, tá? Então, largura do batente, ela não vai ser uniforme. Por quê? Porque as laterais do batente dessa porta, eu quero que elas estejam zeradas. Porque basicamente o espelho, ele está morrendo aqui direto na parede. Ele não tem nenhum acabamento. Então vamos modelar exatamente da forma como está aqui no projeto, tá? Zerou, zerou. Aqui a gente pode botar 1.02, que seria a espessura disso. E agora a gente vai modificar a espessura do vidro, tá? O vidro aqui, ele vai ter 0,08 milímetros, né? Teoricamente. No ArchiCAD, vamos dar uma colher de chá para o programa e colocar 1 centímetro, tá? Para tudo ficar redondo. E aqui o meio vai ser meio centímetro, né? Então 0,05. Beleza? Já está ajustado isso aqui. Essa informação de sobreposição de folha, ela é exatamente quanto que uma folha vai entrar na outra, né? Da porta de correr. As folhas elas não acabam para a outra começar. Você precisa ter essa transposição para justamente quando você estiver tomando banho, por exemplo, ou estiver chovendo, a água não entrar dentro do box. Então vamos botar aqui, ó, 2 centímetros e a distância de uma folha para outra, vamos colocar 5 milímetros só, fininho, tá? Beleza, essa parte já está ajustada. Vamos passar agora para o próximo ajuste, que é essa largura do batente da folha da porta. A gente vai zerar tudo isso aqui, porque é um vidro, né? A gente não tem acabamento nesse vidro. E agora já está parecendo um pouquinho mais o que a gente queria, né? Por exemplo, aqui, que a gente viu nesse modelo da foto. Ok, vamos seguir. A maçaneta. Por coincidência, a gente já tem uma maçaneta mais ou menos igual aqui ao que a gente queria, né? Uma maçaneta redondinha, então tá ótimo, temos sorte. Aqui, infelizmente, a maçaneta você vai ter que trabalhar inicialmente com essas que tem aqui, tá? Dá pra gente personalizar isso, mas tem chão para vocês fazerem isso certinho. Então, para o próximo vídeo, tá? Altura da maçaneta 1,10, padrão, posição 1.05, que é a distância que ele vai estar para a quina do vidro. E vamos agora para o finalzinho aqui desse raciocínio que a gente está criando. O batente da folha e as superfícies a gente vai colocar alumínio. Ok, que é essa parte de cima aqui. Aqui tá bem difícil de ver porque o 3D tá pequenininho, tá? Mas é essa partezinha aqui. Então, beleza, alumínio. E agora a gente vai tirar essas partes de madeira que são meio feias, que a gente chama de guarnição.
interna e externa. Então a gente vai só desabilitar aqui a guarnição externa, depois desabilitar a guarnição interna, e agora a gente já tem aqui o nosso box modelado e funcional dentro do programa. Aqui lembra que eu falei para vocês para modelar a paredinha? Justamente por isso, quando a gente clicar, o box vai estar certinho aqui para entrar no seu modelo. Depois a gente ajusta, né? Vou ver aqui como está no 3D. Beleza. Tá aqui. Ótimo. Aqui a gente já tem um box. Por que que é legal usar a ferramenta de janela do ArchiCAD, tá? Além dela já operar essas paredes aqui, então falando de softwares como SketchUp, até o próprio Revit, né? Se você coloca uma porta aqui, ó, vou botar uma porta aqui desse lado. Olha aqui o que acontece. Aqui a parede já é operada pela porta. Ela entende que a porta precisa de um vão e ela vai fazer isso automaticamente, né? Então, se você usar a ferramenta do ArchiCAD, ela já está preparada para interagir com o seu modelo de uma forma inteligente e fazer isso com muita agilidade. Além do que, no momento que você estiver mostrando para o seu cliente, quiser mostrar uma sensação para ele, por exemplo, de um box aberto, você consegue fazer isso com muita facilidade no programa. Então, só tem prós, tá? Eu não recomendo de forma alguma ficar pegando modelo de porta, ou de box, ou de qualquer outra coisa e jogando no ArchiCAD, porque você não vai estar trabalhando de forma inteligente e isso vai só atrasar o processo, tá? Não faz sentido nenhum assim fazer ele desse jeito. Beleza? Só ver uma coisa aqui, porque que essa estrutura de cima tá mais larga. Passar tudo aqui, ponto 02. Aqui, ó. Essa informação tá errada. Tá ponto 12. Essa largura da estrutura de cima, né, da porta de correr, ela tem que ser ponto 05. Então vamos botar aqui ponto 05. Agora vai estar tudo perfeitamente funcionando da forma como a gente quer. Só vamos modificar essa altura desse box agora, ver se ele está com 2,50, foi a altura que a gente escolheu para esse pé direito, a partir do que estava proposto aqui na imagem. Então a gente consegue pegar isso mais ou menos pela altura do chuveiro, né? A gente deduziu uns 50 centímetros a mais aqui, o chuveiro tem 2,10, 2,10 o certo, né? Então, por aí, 2,50, pé direito padrão, tem segredo não, tá? E aqui, só por uma questão de modelagem mesmo, vamos abaixar a altura dessa parede, entre aspas, que a gente criou, né? Ela não é uma parede, porque não está classificada como parede, ela é só um elemento que a gente criou aqui no programa para conseguir modelar essa esquadria. Vamos deixar ela só na altura da esquadria aqui para não ficar bagunçando o que a gente está fazendo. Então, beleza, aqui a gente já tem um box modelado exatamente igual ao que está ali no modelo. E está bem legal porque a parte de baixo dele está embutida no piso, tá? Eu acho que eu não mostrei isso para vocês, mas a importância de fazer aqui um perfil complexo que tenha o volume de ar, tá? Para ele operar o piso aqui. É, por exemplo, cara, vou mudar esse box aqui de lugar, vou botar ele aqui 20 centímetros para a esquerda. Vou colocar aqui 20. Olha aí o que acontece. Ele já opera o piso automaticamente. Então você está criando um bloco que é inteligente, o programa ele vai entender as informações que você está colocando aqui. Que no final das contas era aqui, ó, dentro desse perfil complexo. Vamos voltar nele aqui para vocês se lembrarem o que a gente fez, né? A gente colocou dentro dele uma rachura, hatch,
aqui no ArchiCAD a gente tem o nome de trama, tá? É uma trama que é volume de ar, ou seja, não tem nada aí, tem só ar nesse espaço. Então, se tem só ar, não pode ter cerâmica, não pode ter pilar, não pode ter argamassa, não pode ter nada, tá? Só pode ter ar. Então, ela já vai aqui interagir com esse piso e vai tirar essa informação de piso, porque ele não deveria estar aí. Então, beleza, essa parte já foi feita aqui, já está certinho no nosso modelo. Já posso copiar daqui desse modelo principal que a gente está seguindo. Uma olhadinha que está tudo ok. Beleza, tudo ok. Próxima coisa que a gente vai modelar agora é o nicho, tá? O nicho ele está presente no nosso template, então é até mais fácil você ter um material, né? Como esse aqui que vira e mexe eu mostro para vocês, para agilizar o processo de modelagem e você não ter que ficar repetindo, né, as coisas e, enfim, agilizar um pouquinho o processo, tá? E aí, consequentemente, você acelerar a sua modelagem e tudo. Então, vamos copiar aqui esse nicho. E agora eu vou mostrar para vocês o raciocínio que ele foi criado, tá? Esse é o nicho que ele vai interagir com o porcelanato e fazer um recorte como se fosse de 45 graus, né? Aqui, pelo que a gente está vendo nesse modelo, vou até abrir uma nova guia aqui, imagem. Esse nicho ele é feito em porcelanato. Então, para a gente ter um acabamento perfeito no porcelanato, a gente precisa cortar essas bordas aqui a 45 graus. Isso é possível de fazer automaticamente no ArchiCAD com essa ferramenta. Então, se eu já tenho um modelo de nicho aqui, no caso, né, pronto para eu colocar dentro do meu 3D, se eu clico nele aqui, vamos rotacionar. Rotacionar é Ctrl R, tá? Para que vocês saibam. Ele já vai interagir aqui. O que isso significa na prática, né? Vamos ver no 3D aqui o que está acontecendo. Olha aqui que legal. Vou desligar aqui as texturas, porque agora a gente não vai precisar trabalhar com elas. Mas basicamente esse nicho já está operando a parede automaticamente e ele está fazendo esses recortes a 45 graus porque eu já criei um modelo inteligente que vai fazer isso direito para a gente. Então ele é super fácil de ajustar, ele vai manter as proporções, tá? O que é muito, muito legal. Então vamos aprender como fazer um nicho desses aqui com a ferramenta de perfil complexo. Perfil complexo no ArchiCAD é pau para toda obra, tá, gente? Sim, dá para fazer literalmente tudo com essa ferramenta. A gente consegue fazer, por exemplo, perfis de LED, consegue fazer soleira, consegue fazer perfis de acabamento de piso, consegue fazer detalhes de marcenaria, por aí vai. É uma ferramenta que ela é muito interessante dentro do programa, né? E, enfim, é assim que a gente vai desenvolver aí o nosso raciocínio. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês como que esse nicho está acontecendo e como que a ferramenta de perfil complexo ela de fato funciona, tá? Vocês arquitetos já estão acostumados a pensar em planta e corte, então isso é um ensinamento que é até um pouquinho mais fácil de passar para vocês por conta disso. E o perfil complexo ele funciona dessa forma. Então, se eu vir aqui nesse nicho, ele tem dois raciocínios acontecendo, né? Basicamente, a gente tem essa parte de baixo, que ela acontece de uma forma, e a parte do centro, que acontece de outra forma. Então, se eu passar um corte aqui, ó, olha que interessante, essa parte do centro aqui, a gente desenharia o perfil complexo do centro de um jeito,
E a parte de baixo, aqui, se eu abaixar, ela acontece de outra forma. Então é justamente isso que a gente vai fazer. São dois perfis complexos para modelar o nicho, porque quando a gente passa, né, uma faca nele, a gente vê que. Vou apagar esses planos de corte aqui. A gente vê que ele tem dois formatos acontecendo e um volume principal. E aqui mostrando o raciocínio finalizado para vocês, né? Para que vocês entendam melhor ainda, é justamente isso que está acontecendo. Então a gente tem a parte de cima do nicho aqui, depois a gente tem a parte do meio do nicho, e depois a gente tem a parte de baixo do nicho. Então, ok, vamos ver como que está esse perfil complexo modelado aqui agora. Opções, atributos do elemento, gestor de perfil. Aqui eu vou pesquisar onde que eu criei, mas se você for criar um do zero, ele vai estar aqui no maisinho, tá bom? Nicho, e aí aqui a gente vai ter dois nichos, tá? Vamos entrar no primeiro. Lembra que eu falei para vocês que o pilar, ele na verdade não é um pilar, ele é só uma forma de raciocínio que está sendo criada dentro do ArchiCAD, assim como a viga, assim como a parede. Aqui a gente vai criar esse perfil complexo para ele interagir como pilar, porque o pilar ele sobe verticalmente. A parede, por exemplo, ela anda de forma horizontal. Esse nicho aqui, como a gente quer que ele suba, né, ele tem uma verticalidade, a gente vai criar com a ferramenta de pilar, porque justamente aqui, ó, no 3D, vamos ver aqui esse nicho de novo, a forma como ele foi concebido. A edição dele, que está facilitada dentro do programa, é justamente para que o nicho cresça de forma vertical. Por isso que a gente modelou como pilar. Se a gente quisesse que a parte editável desse nicho fosse para horizontal, a gente criaria como viga, tá? A gente consegue logicamente parametrizar esse nicho aqui para conseguir mudar essa distância. Por exemplo, você estava falando, putz, Vitor, o nicho não está acabando no final da parede aqui. E aí? Como resolve? Primeiro vamos ver essa distância, né? 2 metros. A gente vai editar esse modelo. Entrar dentro dele aqui e ver quais são os parâmetros. 2 metros. Agora vai dar certo. Deu certo. Perfeito. Então, isso é possível de fazer, só que uma ferramenta vai ter uma facilidade maior para você conseguir modificar o que é horizontal e a outra ferramenta vai ter uma facilidade maior para você modificar o que é vertical, tá? Pilares e paredes dentro da ferramenta em si, ele vai ter algumas funcionalidades, né, que acontecem talvez em um e não aconteça no outro. Isso é um outro papo que a gente vai ter, é melhor eu ir falando para vocês isso conforme a gente for precisando. Mas, por exemplo, aqui só para que vocês entendam, uma cobertura, via de regra, ela vai ser inclinada, sempre, tá? Então, uma cobertura pode ser uma rampa também, por exemplo. A parede, ela não vai ser inclinada por padrão, nenhuma laje, por exemplo. Então, o programa ele não vai facilitar muito para que você consiga fazer, por exemplo, uma laje inclinada, se você usar a ferramenta de laje, né? Então, enfim, basicamente isso, tá? Vou dar uma olhadinha aqui. Beleza, vamos voltar. Então, ok. Aqui, modelado. Mostrar para vocês como que é esse perfil. Porque esse perfil ele tem que ser inteligente para, mais uma vez, né, o modelo trabalhar para você, você conseguir fazer as modelagens rapidamente dentro do ArchiCAD, tá? Vamos aqui em nicho e entrar nesse perfil para a gente ver o que, que foi feito, tá? Ótimo. Já estamos aqui dentro desse perfil, desse nicho.
que a gente fez foi modelar um nicho genérico. Então, remodelando ele aqui, vou colocar uma medida genérica de 1. Normalmente o nicho vai ter 10 de profundidade, então a pedra vai ser 2, mais a profundidade interna vai ter 0,12 centímetros. Ok. Beleza, a gente já colocou o formato do nosso nicho aqui. Aqui a gente está modelando a parte do centro dele, tá? Então, voltando no corte, seria como se a gente estivesse modelando essa parte aqui. Beleza, pessoal? E aqui tem uma coisa muito importante de vocês entenderem. Para a gente fazer esse nicho recortando essa parede a 45 graus, é aqui que a gente tem que desenhar essa cava a 45. Então vamos colocar ponto 02 aqui. Esqueci de apertar Ctrl, por isso que a linha não foi multiplicada. Agora com Ctrl apertado aparece um mais aqui, ó, no lapisinho. Ponto 02, ok. Tudo modelado corretamente agora. Agora vamos fazer a cava 45. De um lado já foi, do outro lado já foi. Agora apertar Ctrl e clicando nas linhas que a gente não quer que apareçam aqui dentro do modelo. Prontinho, tudo certo. Agora o que nós vamos fazer é colocar a trama. A trama aqui, no caso, vai ser de pedra, para onde tem a pedra aqui. Pedra acabamento. E aqui na parte interna, eu vou colocar qualquer acabamento aqui, mas depois eu vou modificar. Vai ser volume de ar. E mais uma vez eu estou falando para o programa que eu não quero que tenha nada interagindo aqui dentro desse modelo. Ele é um volume de ar. Então aqui a gente já repetiu essas duas informações. Agora eu vou colocar os modificadores aqui. Isso é uma coisa super importante que você tem que fazer para o desenho entender quando você estiver encurtando ou alongando ele, o que ele vai manter como proporção. E aqui quando eu ligar esse modificador, aqui eu vou colocar ele com relação à largura só na parte do nicho, que ela pode esticar, que não vai ter problema. E aqui, com relação à profundidade, mais uma vez eu vou colocar na parte do nicho, que pode ser esticada e não vai ter problema. Então agora você já sabe fazer um nicho inteligente dentro do ArchiCAD, tá? Essa mesma operação, ela se repete para a parte da base do nicho, tá? Então a base, ela é sólida, ela só vai ter informação de base mesmo interna dela aqui. Se eu vir aqui no 3D, a gente vê a base é literalmente um sólido, né? Então, acho que ficou claro aí para vocês. A única coisa, né, se vocês forem fazer o nicho de porcelanato, né, que é o caso aqui, a gente tem que modificar esse material para ele ter aqui os 45 graus, para ele interagir com a parede e ficar com a representação correta no ArchiCAD. Então, lembra que eu falei que o ArchiCAD ele é um programa técnico, o 3D ele tá relacionado à modelagem, então o 3D ele está relacionado com o desenho técnico, então você tem que entender como seria executado para que o 3D fique certinho, consequentemente seu desenho técnico fique correto também, tá bom? Então, beleza, aqui já está modelado. Anteriormente eu tinha falado para vocês que a trama seria de pedra, mas como a gente está fazendo um nicho de cerâmica, é interessante que esse material seja cerâmica também, tá? Então, só cuidado com isso aí. O ideal é que o material, né, de construção seja condizente com o que você vai estar usando. Então, aqui o nosso nicho ele já está funcionando legal, tá? A gente pode até ver que ele está passando um pouco.
essa medida aqui. 1995. Olha o peguinho aí, gente. 1995. Tá de brincadeira, né? 95. Agora tá certo, tá? Uma coisa que está acontecendo aqui é que nesse projeto a gente vai conseguir modificar, mas pode ser que isso esteja acontecendo na vida de vocês e não seria possível, né? É que a parede é muito fininha. Então aqui de duas uma, né? Talvez a gente teria que diminuir essa profundidade desse nicho para ele continuar de embutir, mas sem atravessar a parede, ou então a gente faria um nicho de sobrepor. Como a modelagem aqui ela está sendo por observação com relação ao que eles fizeram aqui, no que a Jacobsen propôs, né? Muito provavelmente essa parede ela é mais grossa. Então a gente pode passar a alvenaria de 7 por uma alvenaria de 14. E esse modelo aqui, ele está otimizado para você conseguir mudar ele com muita facilidade, né? Que é o que está aqui no nosso template. Então, como a gente já tem aqui todas as espessuras comerciais, não só de alvenaria, mas também como de drywall, tá? Você consegue mudar com muita facilidade aqui no seu modelo e agora ele já vai estar correto. Então vamos copiar aqui agora do desenho principal. Se ele foi certinho aqui, foi certinho. Beleza. Agora se você pegar no 3D, o nicho já vai estar perfeitamente colocado aqui dentro do modelo, tá? Tá do jeitinho que a gente quer. E o box também já está modelado aqui. Vamos seguir agora a próxima parte.